Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, amados irmãos e irmãs em Cristo. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, na nossa homilia diária, na nossa reflexão diária do Evangelho. Estamos na Semana Santa, hoje, dia 4 de abril, terça-feira santa. Eu quero dedicar esse momento de fé hoje à memória e à alma da minha prima Marcelisa, que se aqui neste mundo estivesse, estaria completando mais um ano de vida. Ela que foi a minha irmã, apesar de prima, fomos criados como irmãos. E eu queria dedicar esse momento a ela nessa terça-feira santa. Estamos aqui mais uma vez no Seminário São José, casa de formação para os futuros padres da Arquidiocese de Niterói. E nada melhor que passarmos essa Semana Santa aqui. Nada melhor que estarmos aqui num local onde jovens, adultos se configuram a própria pessoa de Jesus. Ao fundo, a fachada histórica do nosso seminário. E terça-feira vamos ler o Evangelho de hoje, João capítulo 13, versículos 21 a 33 e depois do versículo 36 a 38. Naquele tempo, estava à mesa com seus discípulos. Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará. Em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podereis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho de São João, meus irmãos, nós temos 2 personagens aqui, além de Jesus, importantes. Judas Iscariotes
e Pedro. Os dois tiveram reações diferentes diante da paixão de Jesus. Mas uma coisa que talvez pouco se fale é essa questão aqui que Jesus disse. Assim que ele molhou o pão no molho e deu para Judas, o diabo entrou em Judas. Gente, o diabo pode entrar em mim, infelizmente, se Deus o quiser. E se eu abrir brechas e me permitir que isso aconteça. Eu não estou, pelo fato de ser padre, ou Judas, ou qualquer outro ser apóstolo, ninguém está imune da ação do diabo, da ação diabólica. Ninguém. Nem os apóstolos estiveram. Logo, a ação do diabo é possível em todos aqueles que se permitem agir. Nós vemos isso claramente nessa última ceia, quando Judas Iscariotes, filho de Simão Iscariotes, é tomado por um desejo de cobiça e de dinheiro e o faz entregar Jesus às autoridades do templo. Quando temos brechas, e a gente está falando sobre isso nas nossas lives sobre a cura, nós permitimos, sim, que o diabo entre em nós. E eu digo, qualquer pessoa, infelizmente, não digo isso com alegria, infelizmente, qualquer pessoa pode se permitir ser instrumento do mal, do demônio. E naquele momento ali foi Judas, que já vinha, como nós vimos ontem no Evangelho, sendo cooptado pela tentação, cooptado por uma mentalidade de ganância, sendo cooptado através do dinheiro a ceder à tentação do mal. Então, como eu sempre disse nas missas de São Miguel, cuidado, cuidado, cuidado. O outro personagem é Pedro. Se João era o discípulo que era amado, Pedro era o discípulo que amava Jesus. E por amor, e aí a gente vê uma diferença muito grande entre Judas e Pedro. Pedro, por outro lado, não tinha um autoconhecimento, não tinha uma maturidade de perceber o plano de Deus acontecendo ali naquele momento em que Jesus estava naquela última ceia se preparando para algo muito maior, que é o quê? Se dar naquele dia seguinte, naquela véspera da Páscoa, se doar e se entregar, naquela sexta-feira da paixão. E Pedro simplesmente agia por amor. Mas Pedro também tinha suas limitações. Porém, o que prevaleceu em Pedro não foi a ganância, não foi o pecado. O amor, ele é um grande remédio. Inclusive, é uma poderosa oração de exorcismo. Amar Jesus nos liberta do demônio. A ação de Pedro não foi uma ação diabólica. A sua traição, que foi simplesmente negá-lo, não foi uma ação diabólica. Foi uma ação de temperamento, de amor, de covardia, que também foi superada, e nós veremos isso na Páscoa, por esse amor que curou e que exorcizou o demônio da vida e do coração de Pedro.
Não que o demônio não tentasse Pedro. Ele tenta Pedro, ele tenta mim, ele tenta você. Mas é esse amor que São Pedro sentia, e mesmo na sua covardia, e mesmo no seu medo, fez ele depois se tornar um Pedro cheio do Espírito Santo e corajoso. Pedro é para nós uma grande lição de como podemos superar os nossos limites pela graça do Espírito Santo e, sobretudo, pelo amor de Deus. Que nós não tenhamos, infelizmente, o pecado de Judas. Não permitir que o amor de Deus transforme aquele coração tão voltado para a ganância, para o dinheiro. Ele acabou se tornando o instrumento do mal. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Amém.